Bom dia a todos, senador Cristóvão Buarque, senador Paim, professora Cláudia, todos presentes. Eu trouxe algumas informações para subsidiar esse debate, informações a respeito do analfabetismo no Brasil, que eu gostaria de mostrar, senador, enfim, entrar na questão propriamente dita, na pergunta que o senhor me fez. Eu vejo que um sistema educacional de sucesso é um sistema que garante o direito à educação que está presente na nossa Constituição, e para todos e em todo o território nacional. E eu identifico alguns indicadores que poderiam dar conta de nos ajudar a verificar se esse direito está sendo cumprido. Só um detalhe. Eu sei que o certo aqui, geralmente, não interrompe nunca, mas eu não resisto a dizer que naquela frase está faltando duas palavras, com a mesma qualidade. Uhum. O sistema de educação de sucesso pode ser visto como aquele que garante o direito à educação de todos os cidadãos do seu território com a mesma qualidade. Não é só garantir uma vaga na escola e aos 3, 4, 5 anos o menino sair da escola. Não, está faltando ali com a mesma qualidade. Exatamente, senador. Então, eu vejo que indicadores como alfabetização, acesso, frequência à escola e trajetória regular, senador, ou seja, garantir que as pessoas que têm acesso à escola na idade apropriada tenham uma trajetória regular que garanta, né, o direito à educação como etapas concluídas na idade própria. E, naturalmente, como o senhor bem salientou, o aprendizado. E vai para além disso, né, a questão de entendimento que o processo educacional garante o direito que está estabelecido na nossa Constituição, com qualidade, naturalmente. Né? E o analfabetismo, nesse contexto, é uma medida de falha completa do sistema educacional, na garantia deste direito à educação. E como estamos no Brasil, eu trouxe, então, essa tabela para mostrar a evolução desse indicador, como eu mencionei há pouco, como um indicador que registra a falha completa desse sistema. Internacionalmente, se mede a educação a partir dos 15 anos, e essa tabela mostra exatamente o analfabetismo a partir de 15 anos no Brasil. Em 1996, nós tínhamos 106 milhões de pessoas com 15 anos ou mais, dessas 15 milhões eram consideradas pelo IBGE como analfabetas. Esses dados, é bom lembrar, são do IBGE. Isso dava uma taxa de 14,7%. E em 2012, o último dado disponível pela PNAD, 154 milhões de pessoas com 15 anos ou mais e um pouco mais de 13 milhões de analfabetos, registrando uma proporção de 8,7%. Né? Mas eu fui além disso, senador, e peguei a população de 15 anos, que é a população que a gente começa a medir o analfabetismo. No Brasil, nós temos cerca de 3,5 milhões de pessoas com 15 anos, né? Dessas, 32 mil são analfabetos, ou seja, isso dá uma proporção de menos de 1%. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui identificar 10 mil pessoas dessas 32 mil que um dia frequentaram escola. Ou seja, esse é um fracasso recente, ou seja, 1/3 dos analfabetos hoje com 15 anos frequentaram a escola. Né? Seguindo, então, com as informações a respeito desse tema, eu observei, inclusive com o tema proposto, fui analisar não a proporção, mas o número de analfabetos entre os estados brasileiros. Né? Porque, em geral, a gente identifica as regiões Norte e Nordeste como aquelas que têm maior proporção de analfabetos. Então, eu listei entre os estados brasileiros, em números absolutos, os analfabetos com 15 anos ou mais. Né? E eu identifico ali 5 estados que detêm mais de 50% dos analfabetos do Brasil, né? Que são Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará e Maranhão. E eu ordenei até Roraima, que detém o menor número de analfabetos, sintetizando aqueles estados, Roraima, Amapá, Acre e Distrito Federal, eles juntos detêm 1,5% dos analfabetos no Brasil. Então, essa é a ordem na distribuição desses analfabetos em números absolutos, senador Cristóvão. Depois eu fui nas cidades, né, onde se concentram os analfabetos entre as cidades brasileiras, o maior número de analfabetos. E eu não sei se isso está no senso comum, mas eles se concentram nas grandes cidades, em especial nas capitais, e não nas regiões mais longínquas. Né? A cidade com o maior número de analfabetos no Brasil é São Paulo, com 283 mil analfabetos. Né? E aí segue São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Salvador,
Maceió, ou seja, são as capitais, né? E as grandes cidades. Como eu disse, o acesso e a trajetória. O direito à educação exige que cada criança tenha acesso e oportunidades educacionais na escola, né? Uma escola regular, né? E que se matriculada nessa escola, ele faça uma progressão regular e conclua a cada etapa da escolarização na idade própria. Eu acho que isso é uma tradução muito interessante sobre qualidade da educação. E, então, em relação a isso, senador, eu fui buscar, então, uma informação que complementasse essa lógica de trajetória regular, senador Paim. Então, eu fui olhar a proporção de crianças que frequentam a escola, sobretudo na idade obrigatória, que seria de 4 aos 17 anos. Né? Então, é esse o comportamento. De 0 a 3 anos, que seriam as crianças adequadas à creche, nós temos 21%, ou seja, um pouco mais de 1/5 das crianças frequentando a escola. Né? De 4 e 5 anos, que seriam as crianças adequadas à pré-escola, senador, 78%. De 6 a 14, o ensino fundamental, 98,2%, e de 15 a 17, 84%. Então, essa é a distribuição, ou seja, ainda não garantimos acesso universal, embora estejamos próximos a isso, né? Mas é um desafio que o país precisa avançar. Né? Em relação ao analfabetismo, senador, eu fui, então, investigar um pouco melhor a questão dos 8,7% dos analfabetos e fiz, que é medido a partir dos 15 anos. Então, eu fui avaliar isso por grupos etários. Né? Essa é a informação que eu trago aqui. De 15 anos ou mais é 8,7%, e aí fiz uma distribuição por faixa de idade, 15 a 19, que são os jovens, os adolescentes hoje, de 20 a 24, 25 a 29, até de 50 anos ou mais. E a gente percebe que há uma distância entre gerações. Né? O sucesso educacional mais recente, em relação a esse aspecto de alfabetização, é maior do que nos anos anteriores. Por exemplo, ali de 50 anos ou mais, que se refere a partir da minha geração, ou seja, quem nasceu até 1964. Né? Nós temos 18,6% de analfabetismo nessa população de 50 anos ou mais. Na outra ponta, de 15 a 19 anos, nós temos 1,2%. Ou seja, este indicador ele tem forte viés de estoque. Ele é muito diferente entre as gerações. Sintetizando isso, nessas gráficas, a gente percebe ali a diferença entre essas coortes que a gente está avaliando. Né? E aí eu fui fazer essa distribuição, para finalizar a minha participação, senador Cristóvão, distribuindo esses analfabetos nessas diferentes faixas de idade entre os estados brasileiros. Aí eu estou pegando a taxa de analfabetismo da população de 50 anos ou mais. Então, ali a gente tem, por exemplo, o Maranhão, que nessa faixa de idade, quase a metade da população é analfabeta. Na outra ponta, Santa Catarina, 7,7%. Então, eu fiz questão, eu vou fazer uma transição de slide, e coloquei na mesma escala para a gente ver como é que se comporta esse indicador entre as gerações mais jovens. Então, é esse mesmo indicador para a população de 25 a 29 anos. Então, a gente percebe que ele reduziu bastante, mas nós temos, no caso de Alagoas, para essa faixa de idade, 25 a 29 anos, uma taxa de analfabetismo de 10%. Na outra ponta, o Distrito Federal, com menos de 1%. Então, para a gente poder analisar o comportamento entre as unidades da federação. E, por fim, a faixa de idade mais jovem, de 15 a 19 anos, né, que é o resultado do processo educacional recente, agora, de ontem, eu diria. Né, nós temos Alagoas com 3,6% e a maioria dos estados ali em torno de 1 ou até um pouco abaixo de 1, revelando que este é um indicador que tem, como eu disse, forte viés de estoque, ou seja, o resultado da educação de hoje é bastante diferente das décadas anteriores. Então, essas informações que eu trouxe para subsidiar e enriquecer o debate, fica à disposição para, enfim, prestar alguns esclarecimentos a respeito dessas estatísticas. Muito obrigado, senador.